Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo 25. Vocês querem ficar sentados mesmo? Tudo bem? Se vocês puderem ficar em pé, porque com respeito ao meu pastor aqui, pode, pastor Lucas, pode. A você que está cansadinho, à medida que você se levanta, melhora a circulação, a coluna está bem estável e outras coisas acontecem, cai a ferrugem, cartilagem também melhora, tudo melhora. Versículo 25 de Lucas 10. Esse que certo homem, intérprete da lei, ou doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou-se a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causaram muito experimento, retirando-se, deixando-se morto, ou meio morto, quase morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto, aproximou-se e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pesou-lhe o experimento, aplicando-lhe óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, se de alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Podem sentar. Muito obrigado. Nós estamos neste momento para ministrar uma palavra que é uma palavra poderosa. A razão pela qual Jesus nos ensina acerca deste episódio é que, na verdade, nós precisamos entender o valor e a razão da nossa missão, ou a missão que Jesus instituiu para a sua igreja. A igreja ela não existe para fazer congresso, a igreja não existe para fazer encontros de evangelismo de casais, ou de mocidade, ou de jovens, ou até de família. A igreja não existe, na sua missão principal, ela não existe para ter seminário de finanças, ou apenas um seminário casual de louvor, de adoração. Isso não pode ser descartado, é importante no seio e no contexto da igreja, mas a missão principal da igreja é o que Jesus disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a missão principal de tudo aquilo que eu falei, de que não é quase o fundamental e o principal, ele só é resultado porque iniciou em missão. A igreja existe por causa da missão. Os departamentos que existem porque houve uma missão primeiramente. Então Jesus, ele nos dá uma lição acerca do que é a visão quanto àquilo que é primordial na vida da igreja. Jesus, no diálogo que ele tem com o doutor da lei, que faz umas perguntas intrigantes para Jesus, no quesito de querer colocar Jesus à prova. Primeiro, relacionar o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, já que Jesus era o verbo e estava ali com a missão de falar sobre a vida e a vida com Deus. Aquele doutor da lei ficou impactado, mas interessado apenas em querer justificar a sua prática religiosa. E ele remete para Jesus uma pergunta: O que farei para herdar a vida eterna? Jesus, sabendo, mandou e perguntou para ele, exatamente respondendo com a pergunta: O que diz a lei? E ele prontamente, de cor, sabia e recitou os mandamentos resumidos em 2: Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas,
amarás com toda a tua força, com toda a tua inteligência, todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse então, faz isso, você agora pega todos os seus bens e reparte com os pobres. E aí ele uma vez mais tenta colocar Jesus à prova e diz, qual é o meu próximo? Porque a lei facultava exatamente que deveria cuidar dos órfãos e das viúvas. E por ser doutor da lei, ele sabia exatamente o ponto vulnerável que esta lei poderia o facultar e o estabelecer. Mas Jesus conta a parábola, e a parábola vai ter em encontro aquilo que aquele homem vivia. E ele não esperava que Jesus tivesse a condição e a maestria, melhor dizendo, para estabelecer para aquele homem qual era o problema. Jesus então começa a dizer que um homem desce de Jerusalém e ele vai pelo seu caminho, e na sua trajetória ele encontra no caminho malfeitores, salteadores que roubam ali, despojando, e ele mostra acentuadamente a ação do mal, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus mostra que este homem foi despojado, que este homem foi espancado e que este homem ficou quase morto. Há alguém que está sendo espancado, há alguém que está sendo roubado, há alguém que está quase morto, mas não morreu, porque a igreja está chegando. A missão da igreja é de socorrer os que foram espancados, os que foram roubados e os que estão quase mortos. Se a igreja entender que esta é a missão, sexta-feira estive no evangelismo noturno da nossa igreja, na Central do Brasil, fizemos o evangelismo e a distribuição de sopa, e fizemos uma cruzada. Se você quer conhecer, muita gente está falando lá dos países da janela Tesco 40, nós entendemos o sofrimento dos irmãos, mas vá sexta-feira na Central do Brasil, a realidade é alguém dentro do lixo comendo, pegando comida, e nós estávamos ali evangelizando. Um rapaz bêbado me deu um abraço e quase me deu um beijo no rosto, e ele queria atenção. E ontem nós pegamos também a ação social e fomos visitar um abrigo chamado Betel, que há 3 meses não recebe donativo nem alimentos. E o diretor da ação social, pastor Nobre, disse para mim, pastor, estou triste porque mandei e-mail para alguns irmãos e eles não me retornaram. Eu disse, o problema está na comunicação. Você precisa de quantos quilos de alimento para sábado? Ele disse, eu preciso de 300. Eu disse, pois hoje nós levantamos 400. Falei, irmãos, domingo, isso foi domingo passado, o irmão Ronaldo, presbítero da nossa igreja, diretor da ação social, precisa fazer. Ele me chegou um comunicado que há um abrigo que há 3 meses não recebe alimentos, e ele disse que só sábado, para a gente juntar tudo. Eu digo, essa fome não pode esperar até sábado, vamos fazer hoje. E a igreja se levantou, um levantou, deu 10 quilos, outro 5 e tal. Quando foi no culto à noite, o púlpito estava cheio de alimento. Segunda-feira, a igreja levou o departamento de missão, e ontem fomos fazer um culto de celebração num abrigo de crianças abandonadas por parentes e pais, aqueles que são especiais, de forma que não tem entendimento, totalmente débiles, totalmente com o corpo deformado, deformação genética, e meninos de 30 anos em um berço de criança, totalmente abandonados. E aí eu perguntei dizendo, e os pais, e a família? Não, eles deixaram aqui porque cansaram e abandonaram aqui, estão aqui abandonados. Nós estávamos ontem exatamente com uns 10 carros na igreja e mais de 20 pessoas ali, e nós levamos lanche, levamos mais donativo. E você vê aquelas crianças, podemos dizer adultos, crianças, chorando, querendo carinho, querendo dar abraço, querendo beijar a gente. Sabe o que é a igreja? A igreja falha quando nós estamos aqui, às vezes nutrido demais. O que diz Ezequiel, capítulo de número 34, a ovelha gorda, aquela ovelha que pega a ovelha magra, que dá esporão nela, que dá empurrão, que não interessa. Nós precisamos, como Cristo fez, trazer à luz aquele doutor da lei, despertar a consciência para um sentimento primário de amar o próximo como se amasse a si mesmo.
Jesus apontou, dizendo que aquele homem foi espancado, que aquele homem estava quase morto, aquele homem estava precisando de ajuda. Há alguém que quer fazer missões tão distantes, nada contra, mas há um entorno, percebendo a sua volta, alguém precisando de uma palavra, alguém precisando de Jesus, alguém precisando que você entenda que o amor de Deus não ficou latente apenas para você, não foi terceirizado para você. Este amor tem que ser compartilhado, este amor tem que ser entregue, este amor tem que ser distribuído, este amor tem que ser retribuído da forma que você recebeu. Jesus então, ele é emblemático quando começa a dizer, e ele diz exatamente da ação do mal, e ele começa a dizer que a missão, ela tem a missão que Deus preparou para a igreja sob medida. Diga comigo, a missão é sob medida. Jesus não vai pedir nada para você que seja antagônico. O amado que o Senhor convidou e disse, e até me perdoe, mandar alguém para cá cima de dentro assim, que está aposentado, que não tem mais nada para fazer, que os filhos já estão crescidos e que já tem o seu salário, que não tem mais nada. Me perdoe, mas eu tenho que fazer uma ressalva sobre essa missão. Missão não é para quem está aposentado. Se você está esperando terminar a faculdade, ficar aposentado para fazer missão, esqueça. Continue sendo crente da igreja. Porque missão não é para os finais, quando eu estou cansado, estou mais aguentando, os filhos estão casados, não. Missões é para todos. Eu quero saber quem ama missões aqui. Jesus não espera que você fique com os cabelos brancos, aposentado, cheio de bico de papagaio, cheio de dor de coluna, cheio de artrose, artrite, o que mais, tudo que tiver aí. E aí você agora sim, Jesus, ele não vai, ele quer você agora. Ele quer você agora. Eu conheci uma missionária que o médico disse, olha, pode parar a sua obra porque você vai morrer. Eu tenho quanto tempo, doutor, para morrer? 6 meses. 6 meses? Então 6 vezes a senhora pare, descanse, viva, curta a sua família. Ela então disse, aí que eu me apliquei. Se eu fazia um pouco, fiz mais. E ela disse, tem 10 anos que o médico disse que eu ia morrer. E eu disse para a morte, você vai ter que esperar, porque eu tenho muita coisa para fazer aí. Às vezes nós não entendemos essa missão, nós não entendemos porque a Bíblia diz que houve 3 formas de olhar no mesmo caso. E essa missão sob medida houve exatamente isso. Alguém que olhou por uma ótica. A Bíblia diz que o sacerdote, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de lá. A Bíblia diz que houve para a mesma pessoa, para a mesma questão, 3 formas de ver a mesma coisa. Missão tem que ser visto pela ótica de Deus. O sacerdote, eu não vou fazer de forma teológica, dar exemplo e falar, porque vocês já sabem isso. Vocês estão numa igreja que aqui o que não falta é mestre, boas palavras. Eu vou falar de uma forma bem simples, da forma simples que eu sei falar. Jesus está falando de um sacerdote. E eu não vou recriminar o sacerdote, até porque estava dentro da lei. A lei facultava aquele sacerdote que ele não deveria se aproximar de um corpo morto. Jesus não está recriminando o sacerdote. Jesus não está dizendo que o sacerdote está errado. Jesus não está dizendo, olha, viu, o sacerdote deveria... Não. O problema do sacerdote não está no fato de ele não ter ido ao encontro do homem. O erro do sacerdote, eu vou dizer para você, mas eu só posso dizer depois, é que esse sacerdote, ele estabeleceu o seu ofício acima da visão. Quando a tua posição estiver acima da visão de missão, você vai fazer aquilo que te interessa. Você não entendeu? Se você colocar o teu cargo, a tua posição acima da missão que Cristo quer que você faça, você vai fazer aquilo que você acha que deve fazer e não aquilo que Deus quer que você faça.
Mas quando você entender que a tua visão está acima do que você pensa ser e acima daquilo que você acha que tem, você vai cumprir o que Deus quer que você faça. Aquele homem não pôde, o sacerdote, porque de acordo com a sua mentalidade ele tinha que fazer aquilo que a lei estabelecia. E todas as vezes que missão está comprometida com aquilo que eu sou, com aquilo que eu acho que tenho, eu vou deixar a missão em segundo plano. Mas quando eu priorizo missão, eu vou colocar os meus dons, os meus talentos, as minhas posições abaixo da visão que Deus e missão que Deus estabeleceu para que eu faça. Ficou claro? Está claro? Tem muita gente, não, mas espera aí, eu já passei eu já evangelizei, isso agora é para os novos convertidos. Esse trabalho missionário não me compete, agora eu sou um presbítero, agora eu sou um pastor, agora eu não visito mais hospitais. Não, claro, pastor Eliseu não pode visitar o hospital pela tarefa, pela responsabilidade do dirigente de congregação, mas a obreiro e a pessoas, eu estou falando de caso em caso, dentro de um ônibus, dentro de um carro, em qualquer lugar, em qualquer situação, dentro do banco. Alguém dentro do banco disse: ei, pastor, o senhor pode orar por mim? Na fila do banco, Senhor, a pessoa sabida aqui, pode chegar a palavra, pode falar tanta coisa, não posso orar, não posso evangelizar. A minha missão não pode ser comprometida com aquilo que eu sou e com aquilo que eu tenho, aquilo que eu penso que sou. A missão tem que ser primordial, tem que estar em primeiro plano. Aquele sacerdote, e eu vou lhe dizer porque ele errou, mas não vou dizer agora. A Bíblia diz que ele passou de lá. A transitoriedade da vida faz ele passar, porque quando não enxergamos missões na ótica de Deus, fatalmente seremos instáveis e passaremos sem deixar marca. Há muita gente que passa, está passando, o tempo passou, ele passou pelos perdidos, ele passou pela missão, ele não fez missão, ele só passou. Hoje Jesus quer que você pare, se detenha, porque é uma missão sob medida para você. O levita, a Bíblia diz que semelhantemente o levita descia por aquele lugar e vendo também passou de lá. Mas por que o levita errou? Errou. Jesus também não acusou o levita, mas o levita também estava comprometido. Qual era o ofício do levita? Sacerdote e levita é a mesma coisa, mas por que Jesus distingue entre sacerdote e levita? Porque vocês sabem que há 3 classes de sacerdote. E o levita, essa classe aqui de levita, era aquele que era o auxiliar do sacerdote, era aquele que limpava o templo, era aquele que cuidava da limpeza do templo, que cuidava das mobílias do templo, que fechava e que abria o templo. Então ele era o auxiliar do sacerdote, então ele estava ocupado demais. Hoje nós temos o mal na igreja do século XX, o ativismo agudo, tem muita gente ocupada. Você está no restaurante, tem gente dentro do celular, falando o tempo todo. Nada contra a rede social, porque eu uso para evangelizar, uso para falar as mensagens de Deus, mas hoje nós vivemos um ativismo em que as pessoas parecem estar perto, na verdade quando estão longe. Hoje Jesus quer trazer você para a realidade. Aquele sacerdote estava tão ocupado com o seu serviço que esqueceu, fez igual Marta, ela estava tão ocupada em servir a Jesus que esqueceu do próprio Jesus. É possível isso? É possível isso? Você está trabalhando para Jesus e esquecer dele? Tem tanta gente fazendo tanta coisa que não está fazendo o principal. Tem tanta gente fazendo tantas coisas que parece ser para Deus e Deus entende que é para ele, mas que perdeu o foco da sua verdadeira missão. Aquele sacerdote também errou, aquele levita também errou. Por que errou? Porque a Bíblia diz que passou de lá, distante. Aonde foi que eles erraram, tanto o sacerdote quanto o levita? O problema está na proximidade. Diz que casualmente, por que casualmente? Por que casualmente? Porque não era de costume ele passar. A Bíblia diz que casualmente, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto. O detalhe, o segredo, porque o sacerdote e o levita erraram, os dois erraram, é porque não havia proximidade, eles passaram distante. Tem muita gente passando distante de missão. Aquele homem, diz a Bíblia, que ele se aproximou. Quer entender de missão? Seja missionário pelo menos por um dia. Você coopera, você ora. Irmão,
tem cinco maneiras de se fazer missões. É bonito, dá aula de missão. É como alguém que diz: pastor não é isso, pastor, irmão, viva um dia na pele de pastor para você entender. É fácil você ir gordo com a barriga cheia no seu banco aí sem saber. Você imagina ser missões. O problema é que nós queremos ficar distantes. Nós achamos que o nosso dízimo e a nossa oferta já faz por nós. O homem que apresentava o povo a Deus e o homem que fazia o trabalho para Deus vivia perto de Deus, mas distante do povo. Nós estamos numa época de uma geração fria, de uma sociedade fria. Paulo diz na sua carta a Timóteo 3: sabeis isso, que nos últimos dias haverá tempo difícil e trabalhosos, homens amantes de si mesmo. E aí eu questionei e disse: Paulo está chovendo no molhado, está dizendo para quê? Que o mundo tem gente egoísta? Não, não é para o mundo, ele está dizendo dentro da igreja. Ele está dizendo para a igreja que haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, pessoas que não abrem mão. O que me comoveu quarta-feira foi um menino de 6 anos de idade, juntou todas as moedas e levou no círculo de oração e disse: está aqui, pastor, para terminar a nossa obra. Enquanto eu orava por aquele menino, ele chorava copiosamente, porque a presença de Deus, nós precisamos sair de uma teoria de vida cristã. A sua vida está muito, você está na zona de conforto, você não sabe o que é ser espancado, o que ter sido assaltado, o que está quase morto, casamento falido, famílias arruinadas. Mas você pode reagir, você pode ser o samaritano. Já como muita gente se recusa a ser, Deus quer levantar nessa última hora alguém que faça o trabalho que o samaritano fez. Não tem lei, não tem ritual, Deus só quer que você faça no amor. O bom samaritano, diz a Bíblia, diferente. Eu falei de três formas de ver o mesmo problema. 3 formas, mas uma diferente, 2 iguais. Olhou de longe, não se aproximou, passou de lado. Olhou de longe, observou, não fez nada, foi embora. O outro não, se aproxima e enxerga. Você quer enxergar a realidade do mundo? Vai visitar o hospital do câncer. Quer saber se você tem mesmo problema? Faz uma visita igual eu fiz ontem no abrigo Betel. Crianças babando, caída no chão, as pernas atrofiadas, voltadas aqui para o tórax, e os braços. Ser humano desse tamanho aqui, não sabe, não fala, não ouve, faz nada. Aí você diz: tem problema? Uma lutinha, alguém te olhou de cara feia, alguém só olhou e não gostou da sua escova progressiva, já é motivo de você ficar com depressão. Nós precisamos mudar o conceito de missão acerca do que é. E aí existe um congresso missionário no Brasil. Dizem que é o maior congresso, dizem. Porque esse negócio de dizer que é maior, isso é algo subjetivo. É igual a música, é igual o cantor, o que faz sucesso. Tem muita gente fazendo sucesso que eu e você não sabemos. E também a questão do sucesso da nossa ótica muda muito, porque o que é o sucesso para mim, o que é o sucesso para Deus, o que é o sucesso verdadeiramente na ótica do mundo. Sucesso na ótica do mundo é alguém que tem dinheiro, tem carro, tem tudo isso. O que é sucesso na ótica de Deus? É ser fiel, é viver para Ele, é ser temente, é ser obediente. O que é sucesso hoje para a igreja? É aparecer em todos os Facebook, é estar na mídia, é ter um programa de televisão, é ter um ministério em que ninguém,
Os crentes parecem até a igreja de Laodiceia. Tem igreja aí que Jesus já é dispensado. Isso é mais Jesus. Tem todas as técnicas, todas as retóricas, tudo certo, que não precisa mais. Mas eu entendo que esta igreja é uma igreja de visão missionária, visto que tem missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então o que é que Deus quer? Despertar em nós, trazer para a nossa existência algo que nos tire do banco, do comodismo, da indiferença, da frieza, daquela coisa que a gente se acomoda e, irmão, eu estou com a minha família abençoada, tenho meu bom emprego, meu carro, vou para a igreja no domingo, ando de mãos dadas com a minha esposa, meus filhos, glória a Deus, bênção, maravilha, canta o hino, né? Um hino bonito, canta, ouve uma pregação, entrega o dízimo, vai embora. Jesus te chamou só para isso? Pergunte, irmão, a sua missão é essa? De repente surgem os Kinder Ovo na igreja. Kinder Ovo, aquele irmão que resolve querer fazer missões assim aleatoriamente, e aí você, lá na Central do Brasil, um que ficou louco, que estava lá pregando, coisa louca, e aí o irmão disse, pastor, ficou doido, era de igreja, ficou doido, agora fica aqui, sexta-feira aqui sozinho, ele pega a Bíblia e fica falando, e mistura Jesus com Genésio com Jesus, Moisés com Elias com sei quem e tal, ninguém entende nada, e todo mundo ali. Aí você diz que coisa doida, como é que pode? Ele está lá porque você e eu não estamos. Estava dentro do metrô, o irmãozinho começou a pregar. A mulher disse, se eu pudesse, eu calava esse cliente. Por quê? Por que a senhora faria isso? Porque é inconveniente. A senhora prefere um crente pregando ou um terrorista? Meu Deus, nem pensar, então deixa ele pregar. Tem gente que fala mal da igreja e você assim, tem nada a ver. Tem tudo a ver, falou mal da igreja, falou mal de crente, falou mal de você também. Entra para a briga e diz, eu defendo, porque eu sou desse povo também. Pastor Silas Malafaia, eu peguei um táxi e tal, naquele dia, né, eu assisti o programa dele, ele falando, às vezes leva o nome de ladrão, não sei o que, não tal. Eu digo, graças a Deus, porque não só eu, mas todos os pastores do Brasil hoje são taxados assim. Culpa de uma minoria, nós levamos essa na fama. Aí eu enchi o peito para falar para o taxista, né? Pois é, eu não sou daí, não me identifiquei, né? Pois é, não sou da igreja do Silas Malafaia, mas Silas Malafaia representa, sabe o que, meu cidadão? Não. Representa o seguinte, muitas famílias não se separaram, muitos filhos não estão nas drogas, muitas pessoas transformadas por a palavra daquele homem, uma palavra, muita gente não sabe. Se colocar o presidente e um pastor, vamos ver quem produz mais. Ele ficou me ouvindo. E eu só falando, tem muita gente que fala, eu disse para ele, por exemplo, eu recebi um telefonema 1h da manhã, porque o rapaz ia se jogar do quarto andar, e eu saí, sabe quanto é que eu cobrei? Ele disse, não cobrei nada, cuidado. E o que mais? Recebi um telefonema de um filho que puxou a arma para o pai, e que ia matar toda a família, e eu fui lá. Quem morreu? Ninguém. Por quê? Jesus amou. Quando chegamos perto da igreja, ele disse, eu conheço esse senhor. Tu me conhece mesmo. A minha esposa e meus filhos congregam nessa igreja. Já pensou? Se eu falo outra coisa? Se o meu discurso aqui é uma coisa e nas rodinhas ou nos lugares é outra? A minha imagem estava queimada. Quando eu cheguei na igreja, a irmã disse, o senhor falou coisa para o meu marido, exatamente que ele precisava ouvir, que ele não pode pastor não, mas ele ouviu do senhor. Eu digo, Jesus, não faz tanta surpresa, parece até um Kinder Ovo. Quem quer ser um bom samaritano aqui? Quem quer ser um bom samaritano? Quem quer
socorrer alguém, que quer fazer alguma coisa por alguém. Eu recebo através do Facebook pedido de oração, mensagem, e eu fico olhando pessoas sofrendo e chorando, e tem muita gente desiludida. Mas a maneira de você resolver o problema é você criar um outro problema. Aprende essa. Como assim? Faça com que o diabo tenha problema. Está arrumando problema para você? Cria um problema para ele. Como assim? Comece a evangelizar. Comece a fazer missões. Comece a se preocupar com alguém que precisa de uma palavra. A Bíblia diz, vendo a forma contemplativa que o bom samaritano, o erro do sacerdote, do levita, foi que eles não tiveram um olhar contemplativo por estarem distante da realidade das pessoas. E eu tenho no dia atual, assim como no mundo existe a ostentação do funk, essa ostentação está vindo para dentro da igreja. Nada contra você ser rico, e eu outro dia estava falando sobre isso. Deus não odeia rico nem despreza rico. Deus ama o rico e o pobre. Deus não faz exceção. Mas algumas pessoas estão achando que ser Jesus é estar sempre por cima, é nunca ter problema, é pagar todas as dívidas, é nunca ter aperto. É Jesus sempre, e aquele ditado, pare de sofrer. Evangelho tem sofrimento. Quer fazer missões? Começa a se despir, desconstruir uma ideia falsa de que missão é a pior coisa. Missão é para quem não tem mesmo, está desempregado, está falido, está desiludido, não tem mais nada, perdeu o casamento, a namorada deixou, a noiva, e agora? Então estou desiludido, vou lá no final do mundo, vou fazer missão, que é o que me sobrou. Se existe uma coisa que não pode é comprometer, que a missão é submetida. A Bíblia diz que aquele que sai levando a preciosa semente, chorando, voltará trazendo montes de alegria. Aleluia. Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Jesus quer gente que tenha disposição, que tenha carne, que acredite. Tem gente que adoece, tem gente que morre, mas tem gente que está viva para mostrar que Deus é bom. Deixa eu falar das prerrogativas nessa parábola que Jesus fala para a igreja. E eu resumo aqui dizendo: primeira prerrogativa, aproximar-se dos perdidos sem se perder. Diga comigo, eu preciso me aproximar dos perdidos sem me perder. Hoje o que está acontecendo? As pessoas estão indo ao mundo. Teve o carnaval, aí tem uma igreja que vai numa estratégia, aí vamos lá, tá, todo mundo. Agora tem o funk, o pastor abençoado, está se perdendo. Na tentativa de salvar os perdidos, está se perdendo, porque Jesus não disse para ninguém ser do mundo. Jesus disse: vós não sois do mundo, como do mundo eu não sou. Eu posso fazer missão em prol de resgatar a pessoa do mundo, mas eu não posso me tornar mundano, nem posso trazer o mundo para dentro da igreja. Não, pastor, mas eu tenho uma técnica agora do hip hop. Tinha um menino na igreja que era do hip hop, e as pernas dele lá, eu, rapaz, não, pastor, esse é o meu ministério. Eu falei: não existe esse ministério. Não existe. O pai e a mãe disse: pastor, o que eu faço, pastor? O menino nasceu na igreja, o menino é crente, agora vem congregar aqui na nossa igreja, que é pentecostal, mas o menino quer ficar dançando hip hop. Rapaz, tenha calma que eu vou pegar ele. Um dia chegou lá, rabinho de cavalo aqui, rabinho de brinquinho na orelha. Cabelo jovem, a igreja aqui não aceita brinquinho não, tá? Não, tira o vinho. Aí o menino do louvor disse: pastor, eu não aguento, ele veio de skate. Eu disse: não deixa, skate, eu também andei de skate quando era garoto. Isso é fácil, deixa ele andar de skate por enquanto. Não pode andar na igreja, mas na igreja passou a fazer o skate. Um dia num culto lá, Deus
deu a palavra que aquele menino foi sacudido, caiu de joelho, tremendo, sentindo o poder. Hoje ele é o responsável pelo louvor. Nós temos que ter a missão clara do que nós somos, o que representamos. Quando essa relatividade, essa relativização, as pessoas melhor, relativizar as coisas de Deus ao nível do mundo, eu fico pensando em alguém na Marquês de Sapucaí desfilando e dizendo: não dá. O evangelho começou no deserto, tirando o povo da cidade do deserto, longe de apego, de apelos, de tudo aquilo que era modismo. Colocou um homem vestido a caráter estranho, um cardápio estranho, para dizer: raça de víbora, arrependei-vos e convertei-vos. A mensagem do evangelho, ela só é eficaz, e a missão só tem poder se ela tiver uma mensagem de confronto e de verdade. Uma mensagem que é para salvar e não misturar. A frase de efeito que diz: estamos todos juntos e misturados, para a igreja não pega, porque sal não se mistura, luz não se mistura. Continuamos sendo sal e luz do mundo e sal da terra. Segunda prerrogativa: curar as feridas. Atole as feridas. Uma igreja que não cura, um monte de gente com neura, loucas, gente que precisa mesmo de psicólogo. Não que o psicólogo não seja necessário, todos nós, mas tem gente doida mesmo, doida das emoções, mania de perseguição. Eu atendi uma psicóloga que ela estava com mania de perseguição, achando que todo mundo estava perseguindo ela. Não, está todo mundo me olhando, todo mundo cochichando. Eu tenho, cheio de esquisitice. A igreja está aqui para curar traumas e feridas. Eu tinha traumas e complexos de rejeição por ter sido abandonado pelo meu pai e pela minha mãe. Foi na igreja que eu fui sarado. A igreja ainda é o hospital para curar os traumas. A igreja ainda é o ponto central para curar problemas de relacionamento. Quem aqui já foi curado na igreja? Terceiro, a igreja, as propriedades que a igreja tem nesses dois elementos. Diz que o bom samaritano tinha consigo óleo e azeite. A igreja tem nessas duas propriedades o que capacitou no emblema do azeite, o Espírito Santo, e no vinho, a certeza do que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto todas as vezes que comeis em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebei deles todos. Todas as vezes que nós olhamos para esses dois elementos na igreja, esses dois elementos significam: a igreja só age e só vai e só avança porque tem o Espírito Santo, que é o Paracleto, que é o Consolador, que é aquele que faz a difusão do Evangelho através de cada um de nós, e o poder do sangue de Jesus. A igreja nunca pode se esquecer. A igreja pode ser o que for em termos de organização, mas esses dois elementos não podem faltar: o poder do Espírito Santo e a marca do sangue de Jesus. A cruz está valendo. Pode ter o ministério que for, mas a mensagem ainda continua sendo: ó conservo andei e perdido falei, longe, longe. A igreja é o abrigo e a estalagem. Quarta prerrogativa: para restaurar os perdidos e lembrar. Lembrar-se. Lembre-se melhor de como você chegou. Como você chegou aqui. Como você era. Como você estava, quebrado, rebentado, mas chegou nessa estalagem, recebeu o afago, o carinho, a oração, o apoio, e hoje você e sua família estão abençoados. Diga amém por isso. Amém. Termino dizendo: a quinta prerrogativa da igreja, nesta parábola, a igreja sabe o preço pago e o preço que é preciso para resgatar a vida, porque a Bíblia diz que chegando lá, pegou 2 dinheiros
tem que ter consciência do preço que Jesus pagou. E tem que ter consciência do preço que vai pagar para resgatar a vida. Ei, o preço que Jesus pagou, disse Pedro, glorificai, porque foste comprado com um precioso preço de sangue. Então você aqui foi resgatado. Então Jesus pagou no alto preço. Essas duas moedas nos traz dois significados importantes: o preço que foi pago e o preço que eu tenho que pagar. Jesus já acreditou, disse que já está resgatado. Agora o preço que a igreja tem que pagar. Nos coloquemos de pé. Há uma missão sob medida para você. E muitos não querem. E muitos acham que já tem suficiente. Outros não veem necessidade de ter que ajudar alguém. O que eu vejo nesse Brasil hipócrita é que só no Natal a gente se move. É só em final de ano que existem campanhas de solidariedade. A igreja não precisa seguir esse cortejo. Eu vou dizer cortejo, para não usar outro nome, que é morte. A igreja não precisa de um dia. Hoje eu quero parabenizar as mulheres por ser o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns. E Deus abençoe todas as mulheres. Feliz é o homem que tem uma mulher. Feliz é a mulher que tem um homem. Aleluia. Amém. É para lá e para cá, né? Mas a igreja não pode viver de um dia. A missão da igreja não é no terceiro. Hoje é terceiro domingo. Segundo domingo. Segundo domingo é missões. Não, missões é todos os dias. Todos os dias existem vidas e almas. Pastor Nobre, a mensagem é essa: é não perder a capacidade de sentir a dor de alguém. É não ficarmos envoltos em nós mesmos e achar que está tudo bem. Eu não sei se posso, se devo fazer um apelo, mas eu quero chamar alguém que quer despertar a alma para missões. Pastor, eu não faço nada. Eu já venho à igreja e acho que Jesus é que está me devendo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que acha que Jesus é que está te devendo, sabe? Aí eu já faço tanto, eu já consigo, eu já vou, eu já vou dormir, eu já dou dízimo, já dou oferta, eu já oro, participo de tudo. Então, o que é que eu acho que Jesus quer de mim? Você que entendeu a mensagem que vem na frente dele. Você que entendeu a mensagem, você quer despertar a alma para missões. Glória a Deus. Você que precisa desse despertar de Deus. Esse é o teu
irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus aqui reunido. E neste santuário todos dizem amém. Vamos juntos abençoar o Brasil. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue dele.